Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa aula de hoje. Nós vamos seguir no estudo dos crimes contra a administração pública, como eu gosto sempre de fazer. Vamos fazer uma breve, muito breve revisãozinha do que nós conversamos na última aula, para que a gente possa pegar aqui o link, a conexão com a aula de hoje, né? Primeiro eu queria é sempre um motivo de alegria, confesso a vocês, é de imensa alegria, porque eu estava verificando hoje o Uniformline e vi que nós temos, nessa nossa turma aqui, 55 alunos matriculados. Então, é muito feliz para mim saber que, mesmo considerando o horário, que é um horário um pouco mais complexo, digamos assim, a gente vai quase 60 na turma, começamos com 55, ainda foi aumentando mais, e hoje nós estamos com 59. Eu queria agradecer a vocês, eu sei que é uma missão árdua encarar uma hora dessa, mas vou fazer, como sempre, o melhor para que valha a pena. Então, queridos, a gente conversou na aula passada sobre, né, boa noite então a todos, Ana Júlia, Ana Vitória, Aparecida, senhora Camila Augusta, Gerline, Yasmin, Jennifer, Júlio, Levitas, Beatriz está chegando, Maria, Matheus, Michele, Micaele, Nayara, Rômulo, Samuel, Sara, Silvio e Thaisa. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria para mim estar com vocês, tá certo? E nós hoje vamos seguir, como nós começamos na terça-feira, o estudo dos crimes contra a administração pública. Estamos no momento no grande universo aí dos crimes contra a administração praticados por funcionário público. Nós já compreendemos, já vimos na semana passada o conceito de funcionário público, a gente já entendeu o que é que a gente define como funcionário público e começamos efetivamente no nosso encontro. Nós conversamos a conhecer uma dessas figuras criminosas. Foi o que nós vimos na terça-feira. A gente falou sobre os artigos 312 e 313, crimes de peculato. Vimos a figura do peculato de apropriação, do peculato desvio no caput do 312. Vimos uma figura assemelhada, que é a figura do peculato furto, do parágrafo 1º do mesmo 312. A seguir, falamos aquilo que eu brinquei com vocês, que era o chamado peculato do azar, né, que é o peculato culposo do parágrafo 2º, né, que eu concorro culposamente para o crime de outra pessoa, não tem um vínculo subjetivo com o outro, mas a minha negligência, minha imprudência, dependendo do contexto, gera efetivamente que eu tenha facilitado, colaborado, concorrido para que um outro venha a praticar o crime. Vimos, por fim, já no finalzinho da aula de terça-feira, aquilo que a doutrina gosta de chamar de peculato estelionato, né, ou peculato mediante erro de outrem. Na aula de hoje, nós vamos falar dos artigos 313A, 313B, 314 e 315. Mas nós vamos dividir a aula em duas partes. Eu quero primeiro entender com vocês o 313A e o 313B, e na segunda etapa, a segunda parte da aula, um pouco mais fácil, na verdade, bem mais fácil de entendermos, vamos ver aí os 314 e 315. Mas primeiro eu quero me dedicar, a maior parte da aula será dedicada aos artigos 313A e 313B. Esses crimes, eles têm uma curiosidade muito interessante. Eles foram os dois primeiros crimes no Brasil a tratar de crimes cibernéticos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse mundo cibernético e principalmente contextualizar e falar da relação que isso terá com o direito. Eu até falei para vocês, a gente conversou sobre isso um pouquinho na semana passada, que a função primária
e principal do direito penal é fazer uma proteção dos valores mais importantes que a sociedade tem. Então, a grande função do direito criminal é proteger aqueles valores mais essenciais, mais importantes, mais significativos que um direito vai identificar na sociedade. Ele traz para si essa missão, e isso fica materializado com um princípio que vocês viram lá no estudo inicial do direito penal, que é o princípio da intervenção mínima, e em face disso, o trabalho do direito penal é olhar com atenção para a sociedade e de lá identificar e pensar quais seriam aí os valores, repito, mais importantes, mais relevantes que a sociedade vai possuir e vai ter como uma essência fundamental e primária dessas relações humanas. Claro, também resgatando um pouquinho o que nós vimos a semana passada, só para pegar um gancho que eu quero pegar aqui com a aula de hoje, nós vimos que, por mais que a missão do direito penal ela não venha a ser alterada, claro que a escolha dos valores em si vai mudando, né? Há valores que tinham importância, não tem mais, há valores que sempre possuem importância, e há valores que novos que adquirem uma importância que até então não possuíam. E aí nós chegamos a um valor chamado segurança cibernética. Hoje é absolutamente impossível, ou pelo menos é muito difícil, que a gente não tenha no nosso cotidiano algum momento ou alguns momentos importantes de contato com a questão cibernética. São e-mails, mensagens por rede social, acesso à rede social, compras online, transações bancárias. Ora, as nossas aulas foram virtualizadas, né? Esse processo todo difícil de pandemia que nós estamos vivendo demonstraram o quanto a gente não apenas estava dependente, como está se tornando cada vez mais dependente dessas tecnologias, de comunicação remota, de operações bancárias remotas, de e-commerce. Veja, a gente tinha até 6 meses atrás já os processos, no caso da Justiça Estadual do Ceará, também da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, praticamente todos os processos virtualizados, e já era muita coisa. Mas as audiências, as sessões de julgamento ainda ocorriam presencialmente. Veja que nesse momento, até mesmo esses atos que eram atos realizados presencialmente, a exemplo das nossas aulas, passaram por esse processo de virtualização, meios cibernéticos, meios informáticos. Isso gera uma série de situações, né? No momento que você passa a virtualizar essas operações, você demanda aí uma série de necessidades que antes você não tinha. Então, nossas aulas hoje são gravadas, eu disponibilizo lá o link para vocês. Há todo um controle de segurança que a gente precisa fazer, sem falar, repito, em operações bancárias, em operações comerciais. Veja, esse processo todo que nós estamos vivendo, as empresas que não tinham e não conseguiram, por exemplo, migrar suas atividades comerciais para o meio, para plataformas virtuais, para meio cibernético, passaram a enfrentar grandes dificuldades, né? As empresas que não tinham, por exemplo, como atividade principal, muitas delas não tinham nenhuma dimensão das suas operações, o e-commerce, passaram a ter grande dificuldade nesse momento. Então, é uma breve colocação para a gente perceber o quanto esse valor segurança cibernética, ele passa a ser um valor essencial para a sociedade. Então, isso despertou, já há algum tempo, o interesse do direito. Tanto é que esses dois artigos que nós vamos estudar hoje, os artigos 313A e 313B, que tratam de matéria cibernética, são artigos tipificados como um crime desde o ano 2000. Então, já no ano 2000, mesmo, né, considerando que nessas 2 décadas nós tivemos um incremento imenso da dependência de meios informáticos pela sociedade, mas já no ano 2000 tinha-se
as primeiras tipificações no Brasil em relação a crimes cibernéticos. Depois nós tivemos uma outra, eu vou até destacar, já até mostrei para vocês, mas eu vou até destacar, tivemos um outro momento em 2012. Qual é a grande dificuldade no trato da questão penal cibernética? A maior não é identificar isso como um valor, isso já está absolutamente claro. Já estava antes desse processo todo de pandemia que nós estamos vivendo, está mais claro ainda hoje. A maior das dificuldades é uma dificuldade de linguagem. Porque percebam, direito penal tem como princípio essencial o princípio da legalidade. Não há crime sem lei que o defina. Então, essa definição, ela é absolutamente fundamental e ela deve ser feita da forma mais precisa possível. Para evitar o quê? Para evitar abusos. A definição precisa ser feita da maneira mais precisa possível para que eu venha evitar qualquer tipo de abuso. Porque, perceba, nós sabemos que eu não posso, por exemplo, usar no direito penal a analogia incriminadora. Então, a definição que a lei penal dá para aquela conduta tida, reputada como criminosa, ela é extremamente importante, porque ela que vai balizar de forma muito precisa o alcance daquela definição. Então, ter uma boa descrição na lei acaba sendo fundamental para que a gente tenha realmente isso. Então, percebam, a gente vai ter a identificação de um valor, então, o valor segurança cibernética é identificado como um valor essencial, e como eu estou mostrando a vocês, é identificado já de algum tempo, ou seja, não é de hoje, já de pelo menos 2 décadas e meia, já tinha sido localizado no radar aí do direito penal a necessidade de proteção desse valor. O direito penal se depara com uma determinada dificuldade muito intensa, que é a linguagem que nós vamos utilizar. Porque vejam só, quando a gente vai, vou citar um exemplo bem batido, quando a gente vai para o artigo 121, nós temos lá o matar alguém. Veja que não há, na definição do crime de homicídio, não existe grande dúvida sobre o que ele quer nos dizer. Matar a eliminação da vida, cesso à vida, acabou a vida, alguém, pessoa natural, pessoa humana. Então não há grandes dificuldades para rotular, para definir esse tipo de crime. Agora, quando a gente vira o olhar para o ambiente cibernético, aí uma grande dificuldade vai surgir. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário em que a velocidade é uma velocidade muito maior de evolução, de desenvolvimento, de novos conceitos, de novas ideias, é muito mais do que a realidade que nós temos no direito. Então, se no direito a gente costuma estar, especificamente no direito penal, nós costumamos estar um passo atrás, porque veja, por que eu estou dizendo um passo atrás? Porque primeiro eu vou identificar um valor importante, depois que eu identifico esse valor importante, eu vou verificar naquele exercício de criatividade que eu conversei com vocês nas aulas anteriores. Eu vou imaginar quais seriam as condutas que, uma vez ocorrendo, ofenderiam aquele valor, para só então definir o crime. Então, veja, a gente está naturalmente um passo atrás, porque primeiro aquele valor se tornou importante, houve uma agressão àquele valor, eu imaginei essas agressões, eu tipifiquei essas agressões. Ora, quantos passos atrás eu estou, normalmente, quando a gente trabalha com a realidade penal? Agora, quando eu me deparo com a realidade cibernética, pela velocidade que a questão cibernética apresenta, eu estou vários passos atrás. Eu não estou apenas um, eu estou vários passos atrás. Porque, veja só, eu vou falar de algo aqui que vai parecer, a sensação que vocês vão ter, eu estou falando de um instituto medieval. Mas eu não sei se vocês se lembram, todos vocês são muito jovens, né? Mas existia uma época muito remota, muito antiga, né?
uma época templária, medieval, e se usava um negócio chamado Orkut. Né? Não estou falando de iogurte, é Orkut, é uma coisa remota. Né? Os monges, na Idade Média, eles costumavam usar essa rede social. Veja, eu estou caricaturando aqui, mas eu estou falando de algo que na nossa memória parece que já passou séculos atrás. E por que essa sensação? Pela velocidade intensa que a cibernética acaba apresentando. Veja, o Orkut praticamente acabou, é o novo, né, Camilinha? Ele acaba, depois o Facebook tem uma grande relevância, hoje já não tem tanta relevância assim, a gente vai ter outras redes sociais com mais relevância, Instagram e TikTok, e todo dia uma ou outra surge aí, né? Cariz, eu não sei muito, porque eu sou muito jovem, mas meus amigos mais velhos, meus primos mais velhos, me contavam mais ou menos como é que funcionava esse Orkut. Então, o que, que a gente vai ter? Há uma velocidade muito intensa. Eu já falei para vocês isso. Eu fui ter a minha primeira conta de e-mail quando eu já era universitário na Unifor. A gente fazia pesquisa de jurisprudência na biblioteca. E, repito, eu mesmo, quando me lembro disso, eu me sinto na Idade Média. Às vezes eu tenho dúvida se eu realmente não ia a cavalo para a faculdade. Tenho dúvida, realmente. Né? Se eu não ia a cavalo, porque parece uma coisa medieval. E é isso que vai acontecer, e cada dia mais acontecerá. Então, veja só, o direito já tem uma natural dificuldade de acompanhar o avanço. Só que quando a gente coloca nessa equação uma variável, que é a variável cibernética, essa dificuldade ela aumenta exponencialmente. Né? Ela aumenta exponencialmente. Priscila, eu fiz pesquisas num negócio arcaico chamado enciclopédia. Eu fico, uma pessoa ultra rica, uma pessoa milionária, né? Camila Augusta é um exemplo disso. Tinha enciclopédia em casa, era uma coisa assim, meu Deus, você tem uma enciclopédia. Eu lembro que falava da enciclopédia britânica, né? Parecia que você estava falando assim numa semi-divindade. A Barça, né? E tantas outras, né? O que nós tínhamos ali, hoje você rebola no mato, um negócio desse, é só para juntar poeira, né? Eu vi um artigo ano passado, muito interessante, que dizia o seguinte, que mais ou menos até a Idade Média, todo o volume de conhecimento no mundo, ele dobrava a cada 500 anos. Então, se você conseguisse mensurar o volume de conhecimento científico, a cada 500 anos ele era dobrado até a Idade Média. Depois disso, sobretudo na Idade Moderna, isso passa para 200 anos. Hoje já se estima que eu tenho aí essa relação de dobrar o conhecimento científico a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos você dobra o volume de conhecimento. Claro que às vezes isso não significa necessariamente que seja algo positivo, que a gente se sente meio que afogado em tanta informação. Mas isso demonstra a velocidade com a qual a questão cibernética vai realmente se posicionar. Então, se o direito já tinha dificuldade, em condições normais de temperatura e pressão, de acompanhar o ritmo, quando a gente coloca, repito, na variável, na equação, a variável cibernética, essa dificuldade aumenta bastante. Eu me lembro de grandes discussões que eu tive. Essa questão cibernética minha é muito cara, porque foi a questão que eu trabalhei no meu doutorado. Passei 4 anos do doutorado estudando só essa questão cibernética. A minha tese de doutorado é sobre guerra cibernética e direito constitucional. Eu parto do pressuposto, o meu problema essencial foi dizer o seguinte: os estados de exceção previstos na Constituinte, na Constituição, que é o estado de defesa e o estado de sítio, no meu olhar, eles eram ineficazes no caso de um conflito cibernético, de uma guerra cibernética. Então, na minha tese de doutorado, eu sugiro, eu desenvolvo uma tese, eu sugiro que, junto do estado de defesa, do estado de sítio, que já estão na Constituição, eu devo ter um estado que eu batizei de estado de emergência cibernética, para que a Constituição esteja preparada para os casos de guerra cibernética, ações terroristas cibernéticas
e ações criminosas cibernéticas de grande complexidade. Então, eu escalono, assim, o estado de emergência que eu imaginei, ele é escalonado, e aí ele seria encaixado na Constituição em paralelo aos outros dois. Foram 4 anos da minha vida nessa vibe aí, nessa obsessão. E por que qual é a base do início da minha pesquisa? E o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Porque quando o legislador constituinte, lá na Assembleia em 87, 88, definiu esses estados, ele jamais conseguiria imaginar que nós viveríamos com tamanha velocidade questão cibernética evoluída que ela poderia representar riscos à ordem pública, riscos à ordem nacional, à segurança nacional. Eu trabalho desde o meu mestrado com exceções constitucionais em defesa e segurança. Então, essa é a minha linha de pesquisa desde o mestrado. No mestrado, eu trabalhei com crime organizado e terrorismo, no doutorado com guerra. Como diz a senhora minha mãe, eu só gosto de coisa que tem gente papocando, sangue, né, tiros, explosões e ranger de dentes, segundo a de minha mãe. Então, foram 4 anos dedicados a essa questão cibernética, e o que aconteceu? Nas minhas orientações, com o meu orientador, meu imenso orientador, meu queridíssimo professor Martônio Montealverne, alguns de vocês aqui serão alunos dele lá no processo constitucional, o professor Martônio a todo momento me lembrava e me cobrava nas orientações o seguinte: olha, Rafael, o seu trabalho é um trabalho legal, é um trabalho interdisciplinar, porque o meu trabalho tem 3 grandes eixos, que é o direito constitucional, a ciência militar e a questão cibernética. E o professor sempre me dizia, muito cuidado na abordagem que você vai fazer na questão cibernética no seu trabalho, por mais que nós saibamos que ela é fundamental, por 2 motivos. Primeiro, porque você não domina a questão cibernética, você é do direito. E segundo, e principal, porque ela evolui muito rápido. Então, se você carregar nas tintas de forma muito exagerada no teu trabalho na dimensão cibernética e não na questão do direito constitucional, eu corri o risco de terminar meu trabalho com ele já obsoleto ou ultrapassado. E aí o que é que eu faria? Eu caminharia na Washington Soares e pulava em cima do muro do primeiro ônibus que eu visse, porque depois de 4 anos de doutorado, meu amigo, você não aguenta absolutamente mais nada. Eu me lembro, então a minha pesquisa toda foi sempre tendo esse cuidado de trabalhar com as questões e com os conceitos cibernéticos, mas ao mesmo tempo não querendo detalhar alguns aspectos, primeiro porque eu não sei, e segundo, porque poderia cair efetivamente nisso, né? Então, realmente é uma velocidade, Priscila, muito grande. Uma das coisas interessantes da minha tese de doutorado, na próxima aula eu mostro para vocês. Eu me lembro que quando eu terminei a minha tese, e aí a primeira pessoa que leu minha tese para fazer as críticas foi meu pai, que é coronel do Exército e é doutor em ciência militar. É professor doutor em ciência militar, foi professor há muitos anos dessa área. E aí eu caí na besteira de dar a minha tese para ele fazer uma revisão dessa parte militar, que, repito, estava trabalhando com 3 universos e eu mal sabia um que era direito constitucional, os outros eu não sabia nada. Né? E aí eu me lembro quando eu fui pegar a tese na casa dele, aí ele me entregou a tese, tinha tanta coisa marcada que eu, no momento, me arrependi de ter dado para ele rever, né? Porque me deu vontade de dizer, não, pai, não lê mais não. E aí eu achei ótimo um comentário, um dos autores que eu citei foi o Ferrajoli, né? Luigi Ferrajoli, foi o Bobbio, o Norberto Bobbio. E o Norberto Bobbio tem um livro muito interessante sobre guerra e paz, em que ele analisa juridicamente os institutos da guerra e da paz. Aí o meu pai disse, olha, esse Bobbio, ele pode até saber de direito, mas de guerra esse homem não entende, não. Certo? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Está certo, pai, eu vou ligar para o Bobbio, o senhor diz isso para ele, por favor, porque eu não mereço ouvir isso. Então, queridos, essa questão cibernética, ela merece toda a atenção da gente por esses 2 vieses. Primeiro, porque é muito importante e cada dia será mais e mais importante, mas, por outro lado, nós do direito temos uma dificuldade muito grande, não apenas por não dominar a linguagem técnica, obviamente, porque é outra ciência, mas porque a velocidade que eles raciocinam é uma velocidade completamente distinta da velocidade da gente. A velocidade do direito é uma velocidade um pouco mais lenta, mais pausada. Né?
Então, a grande dificuldade, aí sim, chegando na nossa matéria, a grande dificuldade que nós vamos ter no estudo dos crimes cibernéticos é como conceituar, como trazer para a lei um conceito eficaz em matéria cibernética. E aí, qual é a tendência natural? A tendência natural é o legislador usar muitas palavras. Na hora que ele usa muitas palavras, é um forte indicativo de que ele não está sabendo conceituar bem. Quando ele usa poucas palavras, ele cai lá no matar alguém. Não precisa de muita coisa. Matar alguém. Agora veja, e a gente chega, finalmente, depois dessa extensa introdução na aula de hoje, no artigo 313-A. Como eu gosto de fazer, eu vou ler todo ele com vocês, e depois a gente vê aqui as partes. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, ou causar dano. Quando você chega no dano, você esqueceu do primeiro, do começo, de tanta coisa que ele colocou aqui. E isso não é à toa. Isso tem uma lógica. Qual é a lógica? Na verdade, vem de uma necessidade. A questão cibernética é fluida, é rápida, e a gente não tem essa rapidez. Esse crime não existe, mas vamos imaginar que eu colocasse assim, invadir conta de Orkut. Hoje só não seria mais. Então vou colocar invadir conta de rede social. Mas quem nos garante que isso amanhã será conhecido como rede social? Quem nos garante que amanhã a gente não vai ter uma outra forma de interação cibernética? Então veja a dificuldade. E não é à toa que isso é refletido, essa dificuldade ela é refletida nesse cenário de uma complexa. Boa noite, Ivanilson, seja bem-vindo. De uma complexa tipificação. Então, quando a gente vai aqui, especificamente, para esse artigo, veja que ele trabalhou com 4 verbos: inserir, facilitar, alterar, excluir. Então, comecemos daqui. Eu tenho quatro condutas possíveis. Eu estou inserindo dados falsos, estou facilitando que um outro o faça, ou seja, eu estou criando condições, criando facilidade, dolosamente, é claro, para que o outro faça isso. Eu estou alterando dados verdadeiros, ou eu estou excluindo dados verdadeiros. Então, eu posso inserir um dado falso, eu posso criar condições de facilitar que um outro faça isso, eu posso excluir um dado que é verdadeiro, ou posso, de alguma forma, alterar esse dado verdadeiro. Então, veja que a primeira dificuldade é mensurar, e repito, pela última vez, por que é que o legislador usa 4 verbos diferentes? Porque ele tinha em mente, lá nos anos 2000, a necessidade de tipificar da forma mais ampla possível essas condutas. Então, ele vai tipificar da forma mais ampla e possível, imaginada, nesse cenário. Tá? Então, a gente vai perceber, né, Sandra, cada vez mais a gente vai perceber esse tipo de crime cibernético, sobretudo no atual momento que a gente tem um uso muito intenso disso, né? E aí vamos para o segundo elemento. Eu queria muita atenção de vocês, esse segundo elemento, tá? Porque ele fala em funcionário autorizado. Olha só, eu vou falar para vocês agora, prestem atenção. Não existe. É uma marmota minha. Eu que inventei essa marmota. E eu inventei essa marmota para facilitar a compreensão de vocês. Não adianta procurar isso na doutrina, que vocês não vão achar, não. É marmota do Motinha. Motinha, no caso, sou eu. Quando ele fala aqui em funcionário autorizado, é como se ele estivesse criando um crime bipróprio. Insisto, essa expressão de crime bipróprio não existe. É uma invenção didática minha. O crime é um crime próprio, aquele que exige do sujeito ativo uma condição diferenciada para a caracterização do crime. Nós sabemos que todos esses crimes são crimes próprios,
eles exigem a condição de funcionário público. Então, são crimes próprios, onde eu exijo essa condição de funcionário. Perfeito. Só que no 313-A, ele foi além. Ele não exigiu apenas, né? Thaís, eu vou escrever um artigo, dos crimes bipróprios, né? Aí pronto. Ele foi além. Ele disse, olha, não é só ser funcionário, é ser funcionário autorizado. Então, se eu tenho acesso àquele sistema, se eu estou autorizado a ter acesso àquele sistema, e eu abuso dessa autorização, praticando essa conduta, eu estou no 313-A. Então, explicando as avessas, ao contrário, não basta ser funcionário, eu preciso ter efetivamente a autorização, a permissão para ter acesso àquele determinado sistema que contém os dados que eu pretendo alterar, excluir, fazer inserir um dado falso e etc. E aí vocês podem me perguntar, Rafael, e se você é funcionário e você não tem essa permissão? Vamos imaginar que você seja funcionário público, mas você não tenha a permissão. Como é que eu resolveria isso? O entendimento que a doutrina vai apontar é de que, se você é funcionário, mas não é funcionário autorizado, não preenche, portanto, esse requisito aí do crime bipróprio, você teria que tipificar essa conduta no 154A, que eu já mencionei para vocês na semana passada, que é um crime mais geral, previsto lá no Código Penal, na parte mais anterior, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade que é para obter vantagem ilícita. Então, veja, é um conceito mais genérico de crime cibernético, e aí a alternativa que você teria, caso o funcionário que praticou não seja um funcionário autorizado, seria a aplicação desse artigo 154. Porque, como a gente está vendo, o 313, eu vou copiar aqui de novo, só para facilitar aqui nosso estudo, o 313 exige essa figura do funcionário autorizado. Então, não é qualquer funcionário. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai inserir dados falsos, ele vai alterar dados falsos, ou vai excluir indevidamente dados verdadeiros. Então, imagina o seguinte, eu sou auditor da Receita Federal, tá? E eu entro naquele sistema da Receita Federal, que define lá a dívida ativa, que contém lá todos os débitos, e eu vou até a inscrição da empresa da Sandra, e lá consta que a empresa da Sandra deve R$ 1 milhão à Receita Federal. E aí, eu, utilizando-me do acesso que eu tenho ao sistema, ingresso no sistema e eu tiro um zero, altero aquele dado e digo, olha, a Sandra agora deve 100 mil, devia 1 milhão, deve 100 mil. Ou o contrário, né? Eu quero prejudicar de alguma forma a empresa dela, então eu vou e acrescento uma dívida que na verdade não existia. Então veja, quais são os elementos que a gente precisa entender? Eu sou um funcionário autorizado, eu tenho 4 formas diferentes de praticar o fato: inserir, alterar, facilitar ou excluir. E eu vou trabalhar com o quê? Com a inserção de dados falsos ou com a retirada ou alteração de dados verdadeiros. Mas muito cuidado, veja a parte final. O legislador, ao tipificar essa conduta, ele determina que eu só terei a conduta se e somente se ficar caracterizado que eu tenho uma finalidade específica. Veja que ele fala aí, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Eu queria muito que a gente se dedicasse um pouquinho a esse final aqui, porque ele é fundamental para que a gente possa entender o crime. Porque perceba, quando eu insiro aquele dado falso, ou quando eu excluo aquele dado verdadeiro, eu tenho que
para caracterizar o 313, eu tenho que fazer isso com essas intenções, com essas finalidades. Obter vantagem indevida para mim ou para outra pessoa, ou causar dano. E aí eu queria muita atenção de vocês para que a gente possa entender o que significa obter vantagem indevida e o alcance disso e o que significa causar dano. Vamos por partes, tá? Aqui, para que a gente possa entender, de fato, a questão da vantagem indevida, eu quero fazer com vocês uma interpretação sistêmica ou sistemática. O que significa uma interpretação sistêmica ou sistemática? Significa o seguinte: eu vou interpretar aquele dispositivo a partir do contexto, né? Já explico, Lucas, do contexto que ele está inserido. Então, não basta o texto, preciso do contexto. Então, a interpretação sistemática, que é uma das técnicas de interpretação, vocês viram isso lá na hermenêutica, interpretação gramatical ou literal, histórica, teleológica, sistemática. O que é a sistemática? Eu vou interpretar aquele dispositivo dentro do contexto em que ele está inserido. Um exemplo tolo, rápido, que eu posso dizer para vocês. Se eu pedir para vocês, abram um código. No nosso contexto aqui de uma aula de direito penal, você não vai ter a menor dúvida de qual é o código que eu estou a me referir. Código penal. Em momento algum, vocês vão pensar no Código de Processo Civil, no Código Civil, no Código Tributário. O foco vai ser automaticamente, por quê? Porque dentro do contexto da aula é a primeira ideia que você vai ter. Então, a interpretação sistemática é essa interpretação que eu farei dentro do contexto no qual aquela norma está inserida. Mas só para tirar aqui a dúvida do Lucas. Lucas, quando eu chamo de bipróprio, é porque eu estou exigindo não apenas que o sujeito ativo do crime seja funcionário público, mas eu estou exigindo uma qualidade especial desse funcionário público, que é ele ser autorizado. Então, eu estou exigindo que ele, funcionário, que ele seja funcionário e que seja um funcionário autorizado. Eu exijo esses dois elementos, daí porque eu apelidei isso no artifício didático de bipróprio, para que a gente possa lembrar que não basta ser funcionário para caracterizar esse crime. Eu tenho que ir além disso, que é ser funcionário, desde que efetivamente eu seja autorizado. Não. Silvio, o crime só existe na modalidade dolosa. Excelente a sua pergunta, muito boa a sua lembrança, para que a gente possa entender que esse crime só existe na modalidade dolosa. Ou seja, ou eu tive um ânimos, a intenção, o dolo de alterar, de inserir, ou a conduta será atípica. Muito boa a sua pergunta. Então, vamos entender aquilo que eu falei agora há pouco. Com o fim de obter vantagem devida ou causar dano. Então, a gente já sabe que para a caracterização desse crime eu preciso ter uma finalidade própria, preciso ter uma finalidade específica. Mas eu queria agora me dedicar a essa expressão vantagem indevida. Tá? Vejam só, no semestre passado, lá em Penal 2, vocês aprenderam um crime famosíssimo no Brasil, que é o crime de estelionato, crime do 171. Obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo próprio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, veja, no 171, nós temos a expressão vantagem ilícita. No 313, nós temos a expressão vantagem indevida. Olha como são conceitos parecidos, mas olha a diferença que nós vamos ter aqui. Nós temos textos parecidos. Vantagem ilícita, vantagem indevida. Mas os contextos são muito diferentes. No 171, quando ele fala em vantagem ilícita, ele está tipificando um crime, estelionato, que está inserido dentro de um universo que são os crimes contra o patrimônio. Então, só faz sentido eu interpretar o vantagem ilícita do 171
se eu o fizer dentro de uma dimensão patrimonial. Ou seja, se o crime de estelionato é uma espécie do gênero crime contra o patrimônio, portanto, com uma dimensão material, essa vantagem ilícita é uma vantagem ilícita patrimonial. Explicando de uma outra forma, o legislador não precisava dizer no 171 que essa vantagem ela era patrimonial. Isso estava no contexto, isso era deduzido, porque eu estou falando de um crime mergulhado num ambiente essencialmente patrimonial. Quando a gente vem para o nosso artigo da noite, que é o 313A, a gente faz um raciocínio diferente. O contexto é outro. Por que o contexto é outro? Porque quando a gente faz essa vantagem indevida do 313A, a gente olha onde esse artigo está mergulhado, ele está mergulhado num ambiente, num sistema que não trata só de questões patrimoniais. Eu falei para vocês na terça-feira, e eu falei para vocês na quinta-feira passada, que os crimes contra a administração pública protegem aspectos além dos aspectos patrimoniais da administração. Eles protegem, obviamente, o patrimônio público, mas eles protegem o patrimônio privado que esteja sob a guarda do poder público, eles protegem a moralidade da administração, a impessoalidade, a autoridade da administração. Então, nós entendemos bem, isso já está muito tranquilo, a gente já conversou várias vezes sobre isso nessas últimas aulas. Quando a gente fala de administração pública, de crime contra a administração pública, o valor que eu estou protegendo transcende, vai transcender a mera proteção, é ótimo, né? A mera proteção patrimonial. Vai além disso. Daí porque, quando a gente interpreta esse vantagem indevida do 313, diferentemente da interpretação que a gente faz no 171, essa vantagem indevida não deve ser tomada, não deve ser interpretada apenas do ponto de vista patrimonial. Cabe aqui qualquer tipo de vantagem não devida, uma vantagem que não deve ser recebida efetivamente pelo agente. Entram aqui vantagens patrimoniais, claro, mas também entram vantagens morais, vantagens sociais, vantagens sexuais. Todas elas podem ser configuradas como uma vantagem devida. Então, isso é importante para a gente perceber que essa finalidade indicada do 313A não é uma finalidade voltada apenas a uma questão exclusiva ou meramente patrimonial. E fica fácil a gente entender isso quando a gente faz essa comparação com o artigo 171. Eu não vou ficar perguntando a todo momento se vocês entenderam, porque isso fica muito chato, tá? Alice, em alguns cenários, sim, mas aqui a gente vai aplicar, Alice, ao princípio da especialidade, né? Como eu tenho um tipo penal específico, a prioridade é que eu aplique essa prioridade, o raciocínio vai dizer que eu aplique o tipo penal mais específico. O teu raciocínio, a tua pergunta, talvez seja da ideia de que você pensou, poxa, no momento que eu insiro ali um dado falso, no sentido lato, eu estou praticando uma falsidade, mas como eu tenho um tipo penal específico, eu vou aplicar esse tipo e não os crimes lá contra a fé pública, que a gente vai estar mais à frente. Tá? Seria, Lucas, excelente sua colocação, muito, muito boa. Ou seja, fora essas diferenças que eu citei agora, de que uma, lá do 171, tem uma natureza essencialmente patrimonial, e a outra não, você muito bem identificou, eu te parabenizo por isso, de que ele não fala aqui necessariamente ilícito, porque o ilícito é o contra-lei, ele fala indevido, é por isso que eu posso situar aqui também vantagens que são imorais, vantagens que são antissociais, e por aí vai. Então, muito bem observado por você. Agora, ele diz vantagem para si ou para outrem, ou causar dano. Tá? Queridos, vou fazer uma explicação agora sobre isso, que é coisa minha. Isso aí é a invenção minha mesmo. Mas ao contrário da história do bipróprio, que é uma invenção marmota, essa não é invenção marmota, não. Esse é fruto de muito estudo. Realmente porque vai ao encontro, vocês vão já ver, do que eu estudei na minha tese. Nós estamos falando, preste atenção, vamos situar a nossa conversa aqui. Eu estou falando de um tipo penal, que é o artigo 313A, que foi definido
foi criado pelo legislador no ano 2000. Então, lá no ano 2000, quando ele tipifica a conduta, ele fala em causar dano. Tudo bem. Quando o legislador escreve isso no Código Penal, volta a nossa cabeça para 1999, porque essa norma é de 2000, mas ela foi gestada antes. Esse causar dano era, na visão do legislador, ou um dano material, portanto patrimonial, ou um dano extrapatrimonial, aquilo que a gente costuma chamar de dano moral. Então, o que ele quis dizer com causar dano? Eu vou inserir aquele dado falso para gerar um prejuízo para a empresa da Sandra. Eu vou inserir um prejuízo o quê? Financeiro. Ela devia 100, agora ela vai dever 200. Ou eu vou inserir aquele dado falso para a empresa da Camila ter uma imagem ruim no mercado, um dano, por exemplo, moral. Esse era o olhar e essa era a visão que o legislador tinha quando escreveu no Código Penal causar dano. Só que, nesses 20 anos, nós tivemos uma evolução tecnológica tamanha que é possível que a gente interprete esse causar dano sob um outro aspecto. E eu vou explicar onde é que eu chego, onde é que eu quero chegar e por que é que eu cheguei aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de algo que cada dia a gente vai ouvir falar mais, é a chamada internet das coisas. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Então, obviamente, a internet chega nos computadores. Né? A gente começa a se deslumbrar com a internet nos computadores. Então, no site, eu lia os jornais, aí de repente eu mandava um e-mail, aí de repente vem todo o processo de e-commerce. Dos computadores, a internet migra para os celulares. Nada mais são do que microcomputadores, né? Mini computadores. Um celular desse tem muito mais tecnologia do que a cápsula que chegou à Lua em 69. Só que isso não foi suficiente. A internet começa a atingir, a perpassar outras coisas. Então, hoje você tem carros conectados à internet, você tem equipamentos, máquinas, né? Aviões, helicópteros. Por exemplo, desde uma impressora que você tem na sua empresa, né? Cortina, ou seja, essas casas inteligentes. E aí o céu é o limite, realmente o céu é o limite. Você tem uma impressora, quando está acabando o toner, ela mesma comunica com a central e o técnico vem só para repouso. O técnico chegou lá, você não sabe nem o que aconteceu. Por exemplo, talvez um dos carros mais tecnológicos que nós temos hoje, que são os carros da Tesla, do Elon Musk. Eles têm um sistema que, quando à noite você coloca para carregar, ele se comunica com a central, a fábrica da Tesla, e se for necessário fazer alguma atualização de software, ele faz automaticamente. É diferente do conceito de inteligência artificial, Sandra, porque eu posso ter internet das coisas, mas eu posso não ter inteligência artificial. Só um parênteses aqui para a gente entender isso. A internet das coisas significa dizer que essas conexões virtuais que a gente tem não ficam presas ao meu computador, mas eu posso ter uma geladeira que está conectada à internet. Já a inteligência artificial significa dizer que eu tenho um software inteligente que ele vai aprendendo à medida que ele vai executando determinadas atividades. É por isso que é diferente. Claro que eles podem andar em conjunto, mas não significam ser sinônimos. Mas onde é que eu quero chegar? Com essa questão da internet das coisas, com essa questão da gente ter uma popularização das questões cibernéticas, isso, por um lado, é muito positivo, né? Isso, por um lado, gera uma facilidade no dia a dia imensa, né? Então, você tem casos hoje, isso é real, quando ela percebe, a central da casa percebe que você está chegando, porque o sinal do celular está se aproximando, e ela já liga o ar-condicionado da casa, liga a televisão e etc. Perfeito. Só que tem um outro lado da moeda, e esse outro lado da moeda que eu quero explorar com vocês. Isso também gera um grau de vulnerabilidade muito grande. Por quê?
Porque essa relação do chamado mundo cibernético, que é esse mundo virtual, com o chamado mundo cinético, que é o mundo físico, esse mundo que a gente pega, essa separação, essa fronteira, que na minha infância era imensa, na minha adolescência diminui, na minha juventude e na minha idade adulta é quase nada, ela hoje é quase que imperceptível em alguns momentos. Então, veja, vou contar uma historinha para vocês. Isso não é mentira, isso é uma história real. Há uns anos atrás, a Rússia, ela lança uma concorrência internacional, ela vai lançar uma concorrência internacional para comprar equipamentos e softwares para modernizar um oleoduto que ela tinha no norte da Rússia, na região da Sibéria, e pelo volume do negócio, era uma operação gigante, concorrência internacional, quem ganhou foi a empresa do Canadá. Ganhou a concorrência, entregou os produtos, os softwares, tudo beleza. Quando foi um dia, o oleoduto, vocês sabem, eu vou simplificar, o oleoduto é um cano grandão, né? Que aí ali dentro vai gás, ou vai petróleo cru, ou combustível, e obviamente para aquele produto, quer seja gás, quer seja petróleo cru, quer seja nafta, gasolina, etanol, o que quer que seja, para que ele possa circular, claro, vai ter um conjunto de bombas e válvulas, né? Para a bomba fazer com que aquilo ali circule. O que foi que aconteceu? Estava circulando e uma determinada válvula, né, desse oleoduto fechou, travou, impedindo a passagem do fluxo, mas o sistema de controle, que era informatizado, não percebeu que aquela válvula estava fechada e continuou, efetivamente, determinando o fluxo normal daquele produto. Qual foi a consequência disso? Consequência simples. Ele explodiu, e não é qualquer explosão. Ocorreu a maior explosão não nuclear da história. A explosão só perde para as explosões nucleares. Então, a gente assistiu, aterrorizado, todos nós, há cerca de 3 semanas atrás, aquela explosão terrível em Beirute. Multipliquem por várias vezes aquilo. Só que depois da investigação, descobriu-se que, na verdade, o sistema de controle desse oleoduto, comprado dessa empresa canadense, tinha sido hackeado pela CIA. A CIA hackeou o sistema na empresa canadense, já que ela não teria dificilmente acesso em território russo. Então, o sistema estava viciado e foi preparado, né, com alteração de dados para identificar que quando aquilo ali tivesse fechado, ele deveria ler como aberto. Foi uma ação de sabotagem. Aonde é que eu quero chegar? Veja que aqui a gente vai ver um exemplo muito claro e radical, é verdade, da interação entre o meio cibernético, o meio virtual e o meio chamado de cinético, nosso meio físico. Então, quando ele fala aqui no artigo 313-A em causar dano, claro que o legislador lá em 2000, ele não podia imaginar outra coisa que não fosse um dano material, dinheiro que você perdesse, ou um dano moral. Mas não há nenhum problema que a gente consiga imaginar um dia que esse dano vai ser um dano físico, um dano concreto. Ou seja, a alteração de um dado gerando isso. Rafael, isso não seria uma analogia incriminadora? Não, porque eu não estou alterando nem inserindo nenhuma expressão no artigo. Eu estou apenas estendendo o conceito que você vai dar a uma expressão existente no tipo penal. Eu estou fazendo a interpretação extensiva e não uma analogia. Então, hoje, claro, a gente vai pensar em causar dano nessas dimensões financeiras e morais. Mas não há nenhum impedimento que a gente faça uma interpretação maior e diga, pode ser que um dia seja um dano físico que eu venha a causar. Sobre o 313-A que eu estou falando com vocês há 56 minutos. Existe alguma dúvida? Posso passar para os 313-B? O 313-B, ele vai dialogar, né,
Sandra, não necessariamente teria uma norma específica. Deixa eu te dar um exemplo, Sandra. Nós temos uma deficiência muito grande na própria lei antiterrorista brasileira, porque a lei penal que define o crime de terrorismo, ele diz que o terrorismo só pode ser caracterizado quando aquela ação tem natureza religiosa ou xenófoba. Ela excluiu a natureza política. Então, muitas vezes, eu não vou conseguir encaixar isso numa outra figura. Tá? E sem prejuízo, Sandro, de eventualmente você ter um concurso, né? 313A em concurso com outro crime. Então, veja aí o que diz o 313B. Mas deixa eu só fazer aqui rapidinho a chamada, por favor, não saiam agora. Não precisa dizer que está presente, não, que eu consigo ver aqui o nome de vocês. Faço muito rapidamente aqui a chamada, tá certo? Não saiam, não. Não me abandonem. Aqui é rapidez. Professor, a minha dúvida com relação à lei específica é porque esse tipo de crime, né, de tecnologia de informação, sistema de informações, segurança de informações, ele é um crime que abrange várias áreas. E a lei específica, no caso, eu diria exatamente dentro do Código Civil, que abrangesse uma proteção maior para o cidadão, para o indivíduo. Esse meu questionamento. Existe essa necessidade, sem dúvida nenhuma, existe essa necessidade. Como eu falei, né, a gente ainda não consegue acompanhar de forma muito para e passo, né, de forma simultânea, essa evolução. Daí porque nós vamos encontrar várias lacunas na lei penal, não só no Código Penal, mas a lei penal extravagante, de situações que poderiam ser configuradas, ou deveriam, melhor dizendo, ser configuradas como crime, e não são. Né? Por exemplo, não existe um tipo penal específico, preciso, por incrível que possa parecer, da conduta de você, através de operações cibernéticas, que é uma conduta super comum, super do dia a dia, entrar para desviar dinheiro de uma conta em outra. Né? Essa conduta não é tipificada. E aí qual é a solução? Se força um pouco a barra para aplicar aí o crime de estelionato. Então, eu entendo a sua dúvida, mas o que eu vou lhe dizer é isso, ou seja, infelizmente, até pela velocidade que eu falava agora há pouco, a gente não vai conseguir, muitas vezes, encontrar um tipo penal específico, até porque muitas vezes não há um tipo penal específico em face dessa realidade da volatilidade, da velocidade que isso vai acontecer. Daí porque a gente, às vezes, vai dar um pouco de uma certa esticada, não chega a ser uma analogia, mas uma interpretação extensiva. Um bom exemplo é isso. Eu entro na tua conta e desvio ali dinheiros para a minha conta, por exemplo, tudo eletronicamente. Não dá para dizer que é furto, porque o furto é subtrair coisa. Então, tem se entendido que eu vou interpretar isso como um estelionato. Eu estaria me passando por você. Mas veja que é um pouco forçar a barra, porque a gente não tem satisfatoriamente tipos penais que tratam dessa questão tecnológica. E hoje nós temos os bens digitais, né? Que os bens digitais Exato. não têm nenhuma proteção legal, né, sobre eles. Não só não tem uma proteção, como dependendo do bem digital que você tenha, vale muito mais do que muitos patrimônio físico. Né? Então a gente está vivendo um descompasso muito intenso, e isso vem sendo debatido há muitos anos e a gente não consegue avançar muito. A gente vai pensar, ou seja, se a gente for definir crimes puramente cibernéticos, esses dois que eu estou apresentando para vocês, e praticamente o 154A.
o resto não há. Então, só que há uma imensidade de situações em que eu posso visualizar ações cibernéticas com um potencial criminoso. Né? E aí, ou eu vou fazer interpretações extensivas em alguns casos, ou em outros, pior ainda, eu vou ter uma conduta completamente atípica. Tá? Então, veja aí o 313B. O 313B, ele muda o foco do crime anterior. No crime anterior, o foco eram os dados. No 313B, o foco é o sistema. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Primeira coisa, veja que aqui ele está falando em modificar ou alterar. Primeira coisa. Na linguagem usual, na linguagem comum, a gente pode verificar que falar em modificar e falar em alterar significa praticamente sinônimo, né? Olha, pessoal, eu vou modificar a data da prova. Olha, eu vou alterar a data da prova. Convenhamos, tem uma carga sinonímia muito elevada. 6 por meia dúzia. Porém, nós sabemos que pelas regras de hermenêutica constitucional, se a lei usou duas expressões diferentes, é porque ela quis confiar significados diferentes. Então, se ela usa modificar e alterar, é porque ela quer dar significados diferentes. Tá? Então, diante disso, o que é que a gente vai ter aqui? Modificar significa uma mudança total. Alterar significa uma mudança pontual. Do ponto de vista prático, não tem grande relevância, porque os dois verbos configuram o mesmo crime. Então, se na prática você tiver alguma dúvida se aquilo ali é uma mudança ou uma alteração, é 6 por meia dúzia, não vai fazer muita diferença, porque o tipo penal é o mesmo. Mas é importante que a gente entenda aí a diferença teórica. Modificar seria algo pleno, amplo, alterar seria pontual. E o que eu estou modificando e o que eu estou alterando? Veja que no artigo anterior, a gente estava falando de dados. Lá, o sistema, o programa, continua rígido, ele continua perfeito. Eu estou alterando, efetivamente, os dados. Tá? Aqui, nós estamos falando especificamente de sistema. Estou fazendo com que o sistema funcione de uma forma diferente. Eu não concordo, veja só, eu não concordo. E eu não concordar não significa nada. O legislador não vai dizer, ai, o Rafael não concorda, eu vou mudar. Ai, meu Deus, que tragédia, como é que eu vou dormir? O Rafael não concorda. Não. O que significa eu não concordar? Nada. Coisa nenhuma. Mas eu não concordo com a pena, porque veja só, a pena do 313A é uma pena de 2 a 12 anos. A pena do 313B é uma pena de 3 meses a 2 anos. Eu considero muito mais grave você alterar o sistema do que alterar um dado. Mas o legislador não considera assim. Veja que a pena máxima aqui é a pena mínima lá. Tá? Então, veja, estou modificando, alterando o sistema sem a autorização. Então, eu não tenho autorização, não tenho permissão para fazer isso. E aqui, uma vez, um colega de vocês me fez uma pergunta, que eu achei uma pergunta genial, né? Realmente genial, e eu passei a incorporar. Veja o que ele me perguntou, tá? Rafael, eu entendi. Eu sou funcionário, entro lá no sistema, altero o sistema, ou seja, altero a forma de pensar do sistema. E aí, por exemplo, é crime próprio também. Porque veja que ele fala aí, o funcionário, Sandra, então continua sendo crime próprio. Mas a pergunta do colega de vocês foi a seguinte, Rafael, eu entendi. O cara, funcionário, vai, altera o sistema, sem ter permissão, sem ter autoridade para fazer isso. Mas veja só, dizia esse colega de vocês, vamos imaginar que ele faça isso para melhorar o sistema. Ele está fazendo isso para aperfeiçoar o sistema. Mesmo assim seria crime? Ele detectou, ele percebeu uma vulnerabilidade e resolveu melhorar, corrigindo aquela vulnerabilidade. Isso seria crime?
Seria. Porque, veja, ao contrário do artigo anterior, em que o legislador definiu uma finalidade, lá, o que é que ele teve? Finalidade qual era? Obter vantagem ou causar dano. Aqui eu não tenho finalidade como elemento do tipo penal. Então, pouco me importa. Exatamente, Silvio, ele não teve autorização de qualquer jeito. Porque imaginem só, se dentro de um sistema, imagina o sistema da Receita Federal. Tá? Para vocês terem ideia, a administração pública no Brasil, ela tem 520 redes de segurança cibernética, ou 520 redes cibernéticas com a necessidade de segurança. Então, diante disso, imagina que você, por exemplo, pegando aí o sistema da Receita Federal, você tenha um auditor da Receita, vai lá e melhora uma coisa. Aí o outro acha que tal coisa tem que melhorar. O outro, daqui a pouco eu desvirtuei o sistema. É por isso que eu vou precisar, para alterar aquele sistema, de permissões, de autorizações. Aí você pode me perguntar, Rafael, tudo bem, cara, mas me diz uma coisa. Eu sou funcionário, que opero um sistema. Eu percebo uma vulnerabilidade, eu percebo uma falha. Eu não vou poder alterar, eu não posso fazer nada. Veja, não poder alterar não significa dizer que você não possa fazer nada. Você pode perfeitamente comunicar aquela vulnerabilidade a um superior teu, ao setor de TI, ao que quer que seja. O que eu não posso é por mão própria, por meio próprio, por vontade própria resolver. Tá? Então, o crime aqui, diferentemente do anterior, é um crime de alteração de sistemas. Lá eu tinha um crime de alteração de dados. E lá eu tinha uma finalidade específica, aqui não. Sobre esses dois crimes, tá ok? Nós vamos agora para os dois últimos da noite, e como eu prometi a vocês, são bem mais simples, mas muito mais simples do que os anteriores. Veja, por exemplo, aí o 314. É o crime de extravio de documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de quem tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Claro que aqui eu estou falando de livros físicos, documentos físicos. Então, porque se for um eletrônico, eu estou nos crimes anteriores. E aqui, esse crime só existe na modalidade dolosa. Então, eu estou extraviando, eu estou inutilizando um documento de registro de ocorrência, um livro de registro de ocorrência, uma certidão, um processo. Imagina que eu trabalho no setor, tenho lá os processos de licitação e eu inutilizo um deles. Eu destruo um processo de obtenção de uma vantagem por um servidor. Aqui eu estou falando de uma dimensão física, eu estou extraviando fisicamente aquele determinado documento, aquele determinado ato. É admitido, Sandra, tentativa nesse crime. Agora, no 314, não existe modalidade culposa. Então, só existe crime se e somente se eu atuar dolosamente, eu extraviar de forma dolosa. O crime não vai existir na modalidade culposa. E para nós finalizarmos por hoje, sei que vocês já não me aguentam mais, vamos ver aí o 315, emprego irregular de verbas. Esse crime é muito interessante, porque veja só, ele vai mostrar de forma muito direta aquilo que eu venho falando para vocês desde a semana passada. Quando a gente fala de crimes contra a administração, não significa dizer que eu estou falando de crimes patrimoniais. Quando eu falo de crimes contra a administração, eu não quero dizer isso é igual a crimes de patrimônio. Porque quando a gente pensa em crimes contra a administração, isso é natural, isso é um pensamento muito do senso comum. A gente, quando fala de crimes contra a administração, como a gente está normalmente muito vinculado a crimes de peculato, crimes de corrupção, a gente sempre pensa que é o cara embolsar dinheiro público. Tudo bem, isso também é crime contra a administração, mas não se resume a isso. 315 é um bom exemplo do que eu estou dizendo. Vamos entender o seguinte, vocês vão estudar o direito financeiro e o direito tributário. O direito financeiro e o direito tributário, eles são duas faces da mesma moeda. Eles dialogam muito entre si. E por que eles dialogam? Porque o Estado ele não é capaz de, por meios próprios, gerar riqueza. Então, o que o Estado faz? E faz muito, inclusive. Ele vai à sociedade e toma a riqueza da sociedade. É a função do direito tributário.
Então, o que é o tributo? Eu vou à sociedade, tributo aquela sociedade, capturo aquele dinheiro para, em teoria, né, devolver através das ações do poder público. Então, o direito tributário ele vai regulamentar essa ida à sociedade e essa, muitas aspas, tomada de recursos de riqueza da sociedade. O que faz o direito financeiro? O oposto. Ele vai regulamentar a devolução que eu farei à sociedade. Ou seja, se eu tomei aquela riqueza da sociedade, como é que eu vou devolver essa riqueza? Eu faço isso através do direito financeiro. Daí é tão importante o estudo de normas orçamentárias. Vocês viram que uma das grandes questões desse período de pandemia foi exatamente esses gastos extras que a União, estados e municípios acabaram por fazer, e muitos estados, muitos municípios e a União tiveram que se adaptar e criar novas regras orçamentárias. Por quê? Porque quem define como vai ser gasto o dinheiro público é a lei. Lei aqui no sentido bem lato, a Constituição e as normas infraconstitucionais. E isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque há um sistema aqui de controle mútuo, é mais um exemplo daquele famoso sistema de freios e contrapesos, porque o legislativo decide como vai gastar e o executivo, de fato, operacionaliza esse gasto. Então, isso é pensado para que eu não concentre em um dos poderes todas essas decisões. Um decide como gasta e o outro executa. Tanto é que quando esse aqui precisa de mais dinheiro, tem que ir ao legislativo e lá negociar para alterar as bases, as normas orçamentárias. Então, a norma orçamentária vai dizer, eu gasto tanto com educação, tanto com saúde, tanto com pessoal, tanto com aposentadoria, tanto com segurança, e por aí vai. Então, olha o que diz aí o 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, olha que interessante, porque no 315, usando linguagem bem direta, de 10 horas da noite na quinta-feira, a grana não sai do Estado. Eu não estou me apropriando de grana do Estado. A grana permanece no Estado. Apenas ela deveria ser usada aqui e é usada acolá. Isso é crime. Rafael, mas se eu precisar, acabou a grana da saúde e eu preciso tirar a grana de investimentos em estrada, que eu vá ao meu respectivo legislativo e peça autorização. Se eu não fizer isso, eu não posso simplesmente realocar. Preciso dessa autorização, preciso dessa permissão. Então, é um exemplo muito legal esse do 315, porque é um crime. Primeiro, eu estou falando de uma norma penal em branco, né? E a gente só vai conseguir configurar esse crime se eu tiver o conhecimento das normas orçamentárias. Aqui é um exemplo claro de norma penal em branco. O que é norma penal em branco? Aquela que define um crime, mas precisa de uma regulamentação fora da lei penal. Aqui é um exemplo disso. Então, eu vou ter que conhecer a norma orçamentária para que, em cima disso, eu possa, de fato, determinar, definir que a gente vai ter a caracterização desse crime, uma vez que eu deveria ter usado a aula, a verba de uma coisa, usei em outra. Qual é o nome, hein, professor, que o senhor falou? Norma penal em branco? A norma penal em branco é um tipo de norma penal, Sandra, que ela, para existir, para ser aplicada, ela vai precisar de uma complementação de uma outra norma. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. O tráfico de entorpecentes, lá do artigo 33 da lei 11.343/2006. Lá, o artigo 33, ele vai falar 18 verbos, vocês vão estudar isso em penal 4, 18 verbos, importar, exportar, ter em depósito, vender e levar consigo. São literalmente 18 verbos. Substância entorpecente, diz o artigo 33. Mas a lei penal, ela não define o que é uma substância entorpecente. Quem define isso são normas do Ministério da Saúde. Então, o que é que eu tenho aqui? Uma norma penal em branco, porque ela traz o tipo penal, mas para que eu execute, para que eu aplique esse tipo penal, eu precisarei de uma complementação. Deixa eu te dar um outro exemplo. Tá? Os artigos 12 e 16
É a Lei 10.256. Lei 286. Que é a lei de 2003. Que é o Estatuto do Desarmamento. Ele fala posse de arma de uso restrito, posse ou porte de arma de uso permitido. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: a arma ela será de uso permitido ou de uso restrito pela classificação que o Exército Brasileiro vai dar. É o Exército que define que arma é de uso permitido e arma é de uso restrito. Não é o Código Penal. Então, eu preciso de uma norma complementar para que eu possa executar aquela lei penal. Aqui é a mesma coisa. Quando ele fala em verbas ou rendas públicas diversas da estabelecida em lei, o que eu vou precisar? Da lei, para que ela me diga, essa verba tinha que ter sido usada aqui, foi usado acolá. Entendeu? Entendi. No caso, pode ser a de transparência fiscal, como lei que Não, vem porque a lei de transparência, ela apenas te dá o direito de ter acesso às informações. Ela não determina como é que você vai usar o dinheiro. Ela apenas me dá acesso a como o dinheiro foi usado. Eu posso usar a lei de transparência para saber como é que foi usado o dinheiro, para que eu possa perceber que ele contrariou aquele uso à norma orçamentária. Mas a lei de transparência por si, ela não define como é que eu vou usar recursos. Ela apenas me garante o acesso à informação do poder público. Beleza? Alguma dúvida mais? Eu sei que foi muita coisa, eu tenho consciência que eu falei de com força hoje, mas foi de com força Master Plus. E tem mais alguma dúvida? A gente na terça-feira vai estar 2 artigos importantíssimos, que são os artigos 313, desculpa, 316 e 316, tá? Queridos, um feliz final de semana, que é um menino imenso do meu amigo, viu? E qual é a dúvida? Diga lá. Pronto, aqui é o Lucas. Na verdade é porque o senhor comentou uma coisa, mas eu acabei perdendo. Eu queria que o senhor repetisse, se possível. Sobre o Claro. 313B, o senhor mencionou que existiria uma diferença entre modificar e alterar. Aí qual seria essa diferença mesmo? Claro, modificar, Lucas, é quando eu estou mudando o todo do sistema. E alterar seria uma mudança pontual. Eu estou mudando um aspecto, uma questão pontual daquele sistema. Veja que o crime é o mesmo tipo penal, mas essa diferença teórica. O modificar é do todo, o alterar da parte. Entendi, obrigado. Tá bom? Então, queridos, um excelente fim de semana para vocês, bom resto de semana, descansem, saúde, paz, e se Deus quiser, a gente se encontra aqui na próxima terça-feira, 8h40.